Vamos lá. Agora falando da domínio, né? E aí, quero te deixar bem à vontade para falar, porque assim, a gente entende e sabe que todos nós somos concorrentes. Eu tenho uma admiração por todos os meus concorrentes, na verdade, né? Eu acho que cada um tem. É por isso que eu sempre bato na tecla do ICP, né? Do perfil ideal de cliente. Por quê? Porque cada um se identifica de fato com um modelo de cliente melhor, e isso é totalmente natural, né? Sim, sim. E se a gente achar o nosso ICP, né, existe uma estatística de que para cada mercado você tem 5 melhores produtos concorrentes e cada um tem, no mínimo, 15% do mercado. Existe uma estatística que fala isso. Cara, se a gente conseguir 15% do mercado, eu estou feliz, você não está, não? Nossa, com certeza. Se a gente conseguir mais do que 15%, é porque o nosso concorrente não está fazendo o trabalho dele. E aí ele não está encontrando Não o está ICP, fazendo o trabalho dele, né? entendeu? Ele não está encontrando o ICP dele. Então, na verdade, assim, Uhum. esse treinamento do concorrente é para que a gente entenda de fato, né? O que cada um é forte, o que cada um é fraco, e não é meu trabalho dizer para o meu cliente aquilo que, de repente, eu não sou melhor que o concorrente, mas é meu trabalho dizer o que eu sou melhor. O que eu não Perfeito. sou melhor, o concorrente é que tem que dizer, porque às vezes nem eu sei. Né? Então, deixa ele fazer o trabalho dele lá e falar: ó, a Questor não é boa nisso, a Questor não é boa naquilo. E a gente vai rebater aqui e falar: cara, eles não são bons naquilo, não são bons. Mas, claro, tudo com muito respeito e naturalidade que o mercado exige. No final, o que importa é que todo mundo saia saudável lá depois do túnel. Isso aí, não, mas essa é a ideia. Vamos falar Maravilha. da domínio. Vamos passar um pouquinho do contexto da domínio, então. O que a gente observa como grande dificuldade, tá, Celso? Assim, inclusive nas experiências que a gente teve de proposta de mudança, tá? É a questão da escalabilidade da performance do banco. Então, para escritórios que são pequenos, que têm uma movimentação pequena, o cara não vai ter dor de cabeça e não vai ter problemas quanto a isso. Mas quando a gente se depara com escritórios que têm um grande volume de processamento, um grande volume de importação de conteúdos, né? O cara tem que investir pesado em estrutura para ele não ter esse reflexo em relação à lentidão, à performance, tá? Então, se você perguntar hoje, Alex, se a gente colocar as duas plataformas lado a lado, fizer uma prova de conceito em relação à importação, quem vai se apresentar com performance melhor, com uma escalabilidade melhor? Cara, sem sombra de dúvida que o Questor, tá? Então, esse é um ponto. O fato da ferramenta... Deixa eu só Pode falar. aguçar esse ponto, Alex. Que a gente vai conseguir identificar esses caras logo no início de uma demonstração, quando a gente fizer algumas perguntas. Por exemplo, vocês atendem varejo, né? Vocês têm varejo lucro real, né? E aí a gente já mata, porque o cara fala: tenho, tá com quem? Tô com domínio. Sim. Já sabe que ele vai sofrer um pouco com o processamento dos dados. Com certeza. Pegar um pouco aí da questão do regime tributário também é uma forma da gente cercar. É uma pergunta que eu sempre procuro fazer, né? Você tem empresas do Simples, do Presumido, do Real. Dessas empresas, você consegue me passar uma ideia de quantos por cento estão apoiados em cada um desses regimes? Você atende mais o quê? É comércio? É varejo? É atacado? Você tem indústria? Você tem serviço? E aí, conforme o cara vai desenhando esse cenário, eu já vou conseguindo ter uma visão, né, de que tipo de volume esse cara tem lá dentro do escritório dele, né? E que tipo de dor que ele está tendo com o sistema atual. Isso, é isso aí.
É isso aí. Beleza. E aí, assim, se o cara não for muito preciso nisso, aí eu vou fazendo outras perguntas, né? Para eu ter essa resposta dele, né? Em média, por exemplo, você tem uma ideia mais ou menos de quantas empresas você trata aí o processo de importação de notas? Tem uma ideia de volume, né? Aí, à medida que o cara vai passando a informação, a gente vai tendo evidência, né, do, do quão refém ele está da solução aí em relação a esse tempo de processamento, né? Cara, contas grandes, é o que eu estou te falando. Se eu pegar algumas aqui na minha cabeça que não reclamam de performance, é porque o cara investiu horrores em servidor. E quando eu estou dizendo servidor, não é qualquer servidor, é um servidor parrudo mesmo, com estrutura de SSD, com memória para dar com pau. O cara investiu em rede gigabit, switch gerenciável. Então, assim, o cara investiu uma pequena, algumas cifras aí, digamos assim, para conseguir fazer a coisa funcionar direitinho dentro do ambiente deles, tá? Então, esse é um ponto, que é a questão da escalabilidade, da performance, né, e do volume de dados que você carrega ali para dentro do sistema. Eu sei que eles usam um banco de dados chamado SysDBA, não é um banco muito difundido, diferente, por exemplo, se você pensar num gestor que usa Firebird, todo mundo conhece Firebird, todo mundo sabe como é que funciona o Firebird, e não só o Firebird, mas assim, a Questor te dá a possibilidade de você apoiar o software, por exemplo, em cima de um Oracle, em cima de um Postgre, então eu não estou refém de um único banco, né? Se o cara quiser colocar isso vinculado a outro banco que ele entende que vai ter uma performance melhor, cara, o nosso framework permite que eu consiga colocar abaixo do software ali, não só um banco, mas outros bancos, né? Outro ponto que a gente observa bastante, né, como deficiência, é essa questão de você ter essa flexibilidade de integração de informações. Então, muitas das vezes o cliente quer exportar conteúdos para uma planilha, para fazer um BI, para fazer alguma coisa nesse sentido, e ele não consegue fazer isso, né? Ele tem dificuldade para fazer isso porque a ferramenta não é tão aberta, né? Já eu vi de algumas contas a dificuldade deles mesmos se entenderem com as soluções que eles oferecem, porque acaba que não está debaixo do mesmo guarda-chuva. Então, assim, a Domínio tinha uma própria solução de captura de notas, ela não se mostrou eficiente, eles cancelaram esse projeto e fecharam uma parceria com o CIEG. Eles tinham uma ferramenta que tinha como objetivo fazer a tratativa da parte de gerenciamento de tarefas, a coisa não foi à frente, eles cancelaram e foram para o Gesta. Então, assim, o próprio Onvio, né, cara, que é a parte colaborativa do escritório, volta e meia, eu participo de alguns grupos, eu observo o pessoal falando de instabilidade, de não funcionamento. Para mim, fica muito evidente, Celso, assim, que eles ganharam um mercado de uma forma muito rápida e não tiveram tempo de promover a estrutura para receber essa quantidade de clientes que eles trouxeram para dentro da estrutura deles, né, cara? Então, trocando em miúdos assim, é como se eles tivessem crescido de forma desordenada, entendeu? E aí, naturalmente, eles começam a colher fruto disso, né, cara? Começa a gerar impacto dentro da estrutura. Suporte é uma das maiores dificuldades que eles vêm experimentando no último tempo. E aí, fazendo referência novamente ao Reclame Aqui, que eu acho que vale a pena a gente ter isso como um radar para a gente, tá disparado lá, cara. O maior volume de reclamação é deles. Entendeu? Por dificuldade de atendimento, por dificuldade de contato, por identificação de problema e, assim, um tempo muito grande para que esse problema se resolva, sabe? E aí, assim, outros pontos que às vezes o pessoal divide Lembra que a gente conversou que eu falei que uma das partes que eu visualizo que mais fazem a diferença dentro do escritório, quando a gente aplica o Questor, é o módulo fiscal? Sim. Quando a gente vai para o domínio, o módulo fiscal deles é extremamente complexo. É extremamente complexo. Então, se você colocar as duas plataformas, uma comparadas com a outra, você vê que para você produzir simples, presumido, real, dentro do Questor, é infinitamente mais fácil do que produzir isso aonde? Lá no domínio.
Você tem que percorrer muito menos caminhos, muito menos telas para que a coisa aconteça no Questor. Lá no domínio você tem que cumprir uma jornada maior para que a coisa aconteça. Eles têm uns conceitos de acumuladores lá que geram um pouco de confusão na cabeça dos usuários, sabe? Alguns comentam que as telas não são simples, não são fáceis de se visualizar, o layout é muito pequenininho, as letrinhas são muito pequenas, e aí o cara que às vezes é um pouco mais de idade tem dificuldade, sabe? Então, assim, são os principais pontos que eu visualizo, tá? E aí, se a gente achar depois outro... não, na verdade, como eu te disse, depois eu vou procurar as outras anotações que eu lembro que eu fiz aqui, e aí, se for o caso, a gente complementa depois. O próprio conceito de acumuladores, como ele é único da domínio, ele dificulta muito a comunicação das ferramentas externas, né? Porque quando eu estava, por exemplo, na Audito, a gente tinha muito problema com isso, que a gente fazia toda a parte de captura, de uma forma bem específica, mas para integrar e fazer uma API lá com a domínio, o que impedia era o conceito de acumuladores, porque a gente teria que desenhar o mesmo conceito para poder fazer a coisa ficar fluida, né? É uma coisa que eu só, assim, eu não lembro de nenhum outro software que utilize esse conceito, cara, como do deles, né? De você ter toda essa questão histórica, né? Dos créditos relativos às movimentações de entrada, os débitos da parte de saída e confrontar isso para fazer a apuração efetiva do imposto, né? Então, o cliente, quando entra para dentro desse conceito, ele se sente bastante confuso. Tem gente que diz que depois acostuma, né, cara? Mas quando a gente vai com um ambiente como o do próprio Questor, como mostrei para vocês, é mais simples do cliente entender, né, cara? Na hora que a gente projeta o resumo lá, que é onde a apuração efetivamente aconteceu, ele bate o olho e fica claro, evidente para ele como é que aquele cálculo aconteceu. Por quê? Porque o configurador de regras, ele é simples. Ele é fácil, né? Esse é um ponto importante, cara. A gente falando até aí, fazendo referência aos concorrentes anteriores que a gente abordou. Eu acabei não mostrando isso, mas uma mudança na legislação do tipo, Alex, poxa, o cálculo do ICMS agora ele vai ser diferente, tá? Na hora que você for calcular o valor do ICMS, eu vou pegar o valor contábil lá, que é o valor para efeito de cálculo, que é o valor da nota, só que eu vou deduzir o valor do PIS e o valor do COFINS. E aí, desse resultado é que a gente vai fazer o cálculo do ICMS. Cara, a grande maioria dos softwares tem que aguardar uma atualização ser liberada para contemplar uma mudança como essa. No Questor, cara, eu vou no motor de regra, fórmula, valor contábil menos o valor do PIS menos o valor do COFINS. Pronto, cara, o sistema já entendeu que o cálculo dali para frente tem que ser feito daquela forma. Então é muito simples do cliente entrar dentro do motor de regra e promover as mudanças. Esse CFAP aqui vai entrar para efeito de cálculo de faturamento? Cara, é um flagzinho que eu vou lá e coloco sim, pronto, já está lá. Então você não tem uma coisa complexa para que o cálculo efetivamente aconteça, você consegue ter uma coisa mais simples, mais direta. Isso para o usuário, cara, facilita, né? Principalmente dentro do ambiente contábil, que o nível de rotatividade é muito grande, né, cara? Então, quanto mais simples a solução, mais fácil de você trazer esse cara, né, para dentro do contexto ali da utilização do sistema, né? E uma das grandes dores é isso, né? O contador compra muita coisa que ele de fato não consegue colocar para utilizar. Exato. E aí, ô Celso, assim, eu não sei se cabe aqui, eu vou falar, e aí, se porventura a gente entender que não cabe, você recorta esse ponto. Outro fator importante que nos diferencia em relação ao produto negociado e na hora que a gente vai entregar para o cliente é como o cliente vai pilotar essa solução. Qual é o tipo de capacitação que ele recebe? Se a gente fala da domínio hoje, 90% do tempo de capacitação o cara se vira. Eu te dou os EADs, você entra lá, assiste e vai pilotar o sistema aí, cara. Depois eu só vou fazer uma visita de tira dúvida. A experiência disso reflete aonde? No suporte. Por isso o alto índice de reclamação. Como é no nosso modelo? Cara, é lado a lado. Então a gente faz uma construção de um treinamento onde o especialista está do lado de quem está operando o sistema. Nós temos os EAD sim, mas ele não é a única fonte do processo de implantação. Ele é uma fonte complementar, né? Então, assim,
Esse é um ponto importante, né? Muitas das vezes a gente perde uma negociação, por quê? Porque o valor que o cara está negociando de implantação lá custa 1/3 do que a gente está cobrando. Só que é uma economia que o cara faz hoje que ele vai ter um impacto aonde? Lá no futuro. É muito mais custoso para ele deixar de investir agora e fazer com que o usuário dele fique refém do suporte no futuro, do que ele investir agora num trabalho de capacitação estruturado, consolidado, e naturalmente minimizar essa demanda de suporte lá no futuro. Porque perpetua, né? Exatamente. A Isso aí. demanda. Beleza.